E aí galera massa, beleza? Como é que vocês estão? Espero que bem, mas eu tenho certeza que além de bem, vocês estão belíssimos hoje, muito mais do que os outros dias, e a beleza de vocês parece crescer assim, ó, exponencialmente. Os observando desta maneira parece uma verdadeira dízima periódica de tanta beleza. Pessoal, a aula de hoje é de sociologia marxista, né? Ou de marxismo, ou aula de Karl Marx, enfim, não se prenda a essas terminologias, até porque aqui é uma aula para o Enem, tá bom? Para começar a entender um pouco sobre o pensamento marxista, a gente precisa contextualizar. Como a gente precisa levar em consideração que todo homem que pensa, ele pensa de um tempo histórico, ele pensa de um espaço geográfico. Tá? E Karl Marx é um homem da Europa do século XIX. A Europa do século XIX, eu costumo dizer que a importância do século XIX é porque vem depois do XVIII. A galera gosta de tirar onda, eu já falei isso em período aurífero, mas o século XIX ele é marcado pelo processo de expansão de várias coisas que surgem no século XVIII. A gente já entende que o século XVIII é um século que traz a Revolução Industrial, é um século que traz o movimento iluminista, é um século que traz a Revolução Francesa, é um século que traz a independência dos Estados Unidos. A gente tem aquela ideia de separação de Estado e governo, né, de liberdade individual, de propriedade privada. Todas essas ideias advindas do movimento iluminista, a tripartição dos poderes. Então é isso aí, a gente já sabe, a construção do Estado, que normalmente é chamado de Estado burguês, a construção do nosso Estado contemporâneo, além da Revolução Industrial. Então nós temos uma transformação filosófica, uma transformação ideológica, uma transformação política com o movimento iluminista, construindo uma nova ideia de Estado, uma nova ideia de governo, uma nova ideia de entendimento de mundo, uma nova cosmovisão, um entendimento sobre as coisas, e a gente tem uma transformação de caráter econômico, de caráter produtivo, que é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela não é apenas uma transformação no setor produtivo, né? A gente sabe que a Revolução Industrial ela vai causar uma mudança na maneira em que a gente transforma a natureza a partir da máquina, de uma maneira muito mais eficiente, de uma maneira muito mais eficaz. Mas a gente precisa entender também que não é só nesse setor produtivo que a Revolução Industrial ela vai atuar. A Revolução Industrial ela vai alterar de maneira substancial absolutamente tudo dentro da nossa sociedade. É a maneira que a gente se relaciona, a maneira que a gente produz, a maneira que a gente se comunica, a maneira que a gente se transporta, inclusive a maneira que eu estou gravando essa aula, como essa sala está iluminada, a maneira na qual eu estou enxergando vocês com essas lentes maravilhosas, né, fundo de garrafa, como esse tempo está sendo contado. A contagem do tempo, a ideia do tempo é dinheiro, né? Time is money. Então a Revolução Industrial ela vai causar uma transformação substancial do século XVIII até os dias de hoje. É um antes do computador e vai ser outro depois do computador, é um antes do celular, outro depois do celular, antes da internet, depois da internet, antes da máquina, depois da máquina. A Revolução Industrial e o movimento iluminista, eles vão construir o mundo que nós vamos entender como mundo contemporâneo. E o século XIX, então, é esse primeiro século da contemporaneidade, vamos dizer assim, propriamente dito, que o capitalismo está se consolidando, que a classe burguesa vai se consolidar como classe dominante, já usando terminologias do marxismo. Então vamos entender como isso vai influenciar o pensamento do Marx em si. Então, o século XIX ele é marcado por uma onda liberal, né? O liberalismo ele está crescendo com muita força, porém ainda existe uma resistência do absolutismo monárquico, daquelas práticas próprias do mercantilismo do século XVI, do século XVII, resquiciais do século XVIII, do século XIX. Você ainda tem então um absolutismo que persiste, né? Um absolutismo que ainda suspira. O exemplo disso é o Congresso de Viena. O Congresso de Viena, que acontece em 1815, é uma tentativa de dar um restart em todas as transformações criadas pelo Napoleão Bonaparte, né, durante o período da famosa Era Napoleônica. A gente tem essa onda liberal por um lado e nós temos ainda uma resistência desse absolutismo monárquico, dessas práticas econômicas próprias do antigo regime. Tá? O que a gente precisa levar em consideração é que em meados do século XIX você tem o surgimento do socialismo, o surgimento do anarquismo. Tanto o socialismo quanto o anarquismo vão surgir como alternativas a esse capitalismo que está se estruturando. E assim como alternativa a esse antigo regime que já não está mais com nada. Então nós vamos ter o anarquismo e o socialismo como alternativas a esse capitalismo que estava se colocando, que estava se consolidando, a esse liberalismo que estava crescendo, em oposição a esse antigo regime que ainda perdurava. Tá? O socialismo é dividido em duas vertentes, o socialismo utópico e o socialismo científico. O
o Marx vai chamar o socialismo que veio antes dele de utópico por ser um socialismo mais baseado em princípios éticos, em ideais éticos, por desenvolver algumas críticas pontuais ao capitalismo, mas não desenvolver uma análise sistemática do capitalismo, não entender as estruturas e as contradições do capitalismo, que era para Marx o que ele estava fazendo. Então, o socialismo feito por Marx, por Engels, seria chamado de socialismo científico, e os socialistas antes de Marx, como Saint-Simon, por exemplo, faria parte então de um socialismo utópico. Beleza? Pegou essa ideia? Então vamos para a próxima. Então vamos lá. A teoria sociológica do Karl Marx é uma teoria que vai se fundamentar na crítica ao capitalismo e na crítica à desigualdade social. A gente já viu que o Marx ele também vai criticar o movimento socialista europeu que vem antes dele, né, chamando de socialistas utópicos. Marx vai desenvolver uma parceria com Engels e também vai desenvolver uma crítica à neutralidade científica. Né? A gente não pode esquecer que o século XIX também é marcado pelo surgimento da sociologia. Né? A sociologia ela nasce no século XIX, ela nasce do século XIX para entender o século XIX. A sociologia é uma ciência do século XIX para entender o século XIX. Eu costumo dizer isso. Tá? E os primeiros momentos da sociologia nascem da necessidade de entender esse século XIX de uma maneira objetiva, de uma maneira científica. E o conceito de ciência do século XIX é de uma ciência objetiva, ou seja, livre de preconcepções, livre de ideologia. Então os positivistas, que são os primeiros a tentar estruturar a sociologia como uma ciência, são cientistas que tentam construir a famosa física social. Augusto Comte, o M. Durkheim, ou Durkheim, como queira chamar, né, que são influenciados pelo Condorcet, que são influenciados por pensadores que vieram antes, que vieram ali do contexto do movimento iluminista, que já tenta desenvolver uma ciência desatrelada da religião, uma ciência desatrelada da ideologia, e esses positivistas vão beber nisso, vão tentar construir então um parâmetro, lembrando do livro do M. Durkheim, que é Regras do Método Sociológico, ou seja, ele tenta estruturar a ciência a partir de uma metodologia, tenta construir uma metodologia, tenta construir leis para entender a sociedade, para entender o suicídio, para entender o processo evolutivo da sociedade, vão ser amplamente influenciados pelo darwinismo social, né, o evolucionismo social. O Marx também vai ser influenciado pelo darwinismo social. Então o século XIX ele é muito conturbado, ele é muito turbulento, e a gente não pode esquecer dessas relações, a gente não pode esquecer dessas conexões. Beleza? Então sim, Marx desenvolve uma crítica a essa tentativa de estruturar a sociologia como uma ciência neutra. Essa neutralidade científica para Marx não existe. Tá? Até porque a gente carrega os nossos preconceitos, a gente carrega as nossas ideologias, e Marx vai tentar construir uma sociologia afinada com os seus propósitos. Ou seja, o objetivo da sociologia para Marx está intimamente relacionado aos objetivos do Marx para a sociedade. Marx, quando desenvolve uma crítica ao capitalismo, ele desenvolve uma crítica com o objetivo de desestruturá-lo, desenvolve a crítica com o objetivo de destruir o capitalismo. Ele desenvolve uma crítica ao capitalismo com o objetivo de transformar a sociedade. E a gente vai perceber isso nos fundamentos do pensamento marxista. Pessoal, vamos lá, agora na Vera. O nome da teoria marxista é materialismo histórico dialético. O Marx vai diferenciar os homens dos outros animais baseado em princípios diferentes de outros pensadores que vieram depois e de outros que vieram antes também. Para Marx, o que diferencia nós dos outros animais, ou seja, nós seres humanos dos outros animais, é porque nós produzimos o nosso próprio sustento, é porque nós trabalhamos, nós produzimos ferramenta, nós somos seres produtores. Outros pensadores afirmam que o que diferencia os homens dos outros animais é porque nós produzimos cultura, é porque nós produzimos sentido, é porque nós produzimos signos, símbolos e os seus significados. Já outros afirmam que nos diferenciam dos outros animais é porque nós raciocinamos, ou seja, somos seres racionais enquanto os outros animais não. Para Marx, toda a riqueza produzida no mundo é produzida pela classe trabalhadora. Sendo assim, a grande contradição reside no fato de que essa classe trabalhadora que produz toda a riqueza produzida no mundo não usufrui da riqueza que ela mesma produz. Então, dessa maneira, Marx é considerado um materialista. Ele vai herdar essa herança filosófica do materialismo do Feuerbach, que faz oposição ao pensamento idealista do Hegel, que também é outro teórico que o Marx também vai beber. Para Hegel, o sujeito é Deus e o objeto é o homem. Para Marx é o contrário. Marx desenvolve uma interpretação diferente e critica essa teoria do Hegel, afirmando que o homem é um sujeito
e o objeto é a realidade. Sendo assim, o idealismo de Hegel ele tem uma relação muito íntima com a religião, sendo a própria história uma materialização das vontades de Deus. E os homens então seriam guiados pela consciência de Deus. Já o materialismo histórico do Marx não, ele rompe com qualquer determinismo histórico anterior e acredita ao homem a responsabilidade da produção da história, da produção histórica. O ser humano então seria um sujeito ativo da própria história, seria um agente transformador. Então essas seriam as bases do materialismo histórico, né? Materialismo e histórico pelo fato de que Marx vai desenvolver um entendimento processual da sociedade. Ele vai compreender que a sociedade que existia no século XIX, ela é fruto de um longo processo de transformação, um longo processo de transposição de modos de produção. E é exatamente aí que eu queria chegar, tá? No conceito de modo de produção, conceito caríssimo de modo de produção. Materialismo histórico, então vamos entender agora como é que se estrutura esse pensamento do modo de produção, como se estrutura essa ideia do modo de produção, para que aí você possa entender por que dialético. Materialismo histórico, dialético. Mas antes de entender o dialético, vamos entender a questão do modo de produção. Lembra que eu disse que para Marx toda a riqueza produzida no mundo era produzida pela classe trabalhadora? Mas de onde viria toda essa riqueza? Para Marx, toda a riqueza advém ou da terra ou da fábrica. Para Marx, terra e fábrica seriam os meios de produção, são os meios no qual a sociedade busca o seu sustento. Terra e fábrica, os meios de produção. Porém, terra e fábrica não produzem sistematicamente nada sozinhos, precisando então dos braços e das pernas do trabalhador. Dessa maneira, terra e fábrica, os meios de produção, só produzem algo sistematicamente com a força de trabalho. Logo, os meios de produção, terra e fábrica, mais a força de trabalho, seriam as forças produtivas, são as forças na qual uma sociedade produz o seu sustento. As forças produtivas, então, seriam as forças que produzem dentro de uma sociedade, tá? Terra e fábrica, os meios de produção, mais o trabalho. Esse aqui é o caro conceito de modo de produção. Só que Marx vai afirmar que ao longo da história houveram vários modos de produção. E o que é que diferencia um modo de produção do outro? Para Marx, o que vai diferenciar um modo de produção do outro são as relações produtivas, são as relações que estão no âmago, no interior das forças produtivas, ou seja, as relações entre a classe dominante e a classe dominada, entre os meios de produção e a força de trabalho. As relações entre aqueles que detêm os meios de produção, classe dominante, e aqueles que detêm apenas a força de trabalho, a classe dominada. Então tem uma frase muito conhecida que é atribuída a Marx, que é: o motor da história é a luta de classes. E é aí onde você precisa entender o processo da dialética. Bebendo na dialética de Hegel, na ideia de tese, antítese e síntese, daquilo que é em contradição com aquilo que não é, que faz surgir um novo ser, certo? O ser, não ser e o vir a ser. Marx então vai traduzir esse pensamento dialético do Hegel para esse conceito de modo de produção que eu acabei de te explicar. Para Marx, todo modo de produção tem uma classe dominante e uma classe dominada. É do choque do ser, que seria a classe dominante, com o não ser, a classe dominada, que surgiria então um novo ser, um vir a ser. A tese, a classe dominante, a antítese, a classe dominada, e a síntese então que seria um novo modo de produção. Por isso que Marx afirma que o motor da história é a luta de classes, a luta entre a classe dominante e a classe dominada. E isso faz então a história andar. É isso que faz a história então progredir, segundo ele. Então, ao longo da história, nós tivemos vários modos de produção. O comunismo primitivo, o modo de produção asiático, o modo de produção escravista, o modo de produção feudal, o modo de produção capitalista, que estava em vigor enquanto Marx estava escrevendo, e o modo de produção comunista. A teoria do Marx prevê um modo de produção a futuro. A teoria do Marx é uma teoria revolucionária, é uma teoria teleológica, uma teoria que prevê um futuro, prevê um processo de transformação. Para que essa transformação ela aconteça de uma maneira acelerada, seria necessária a consciência de classe, a classe dominada se perceber enquanto dominada e se sublevar, se revoltar, acelerando dessa maneira a transposição de um modo de produção pelo outro.
Então, o que diferencia um modo de produção do outro, repito, são as relações de produção. Dentro do capitalismo, por exemplo, as relações de produção são relações de exploração. A classe dominante explora a classe dominada a partir de um dispositivo que Marx chama de mais-valia. No comunismo primitivo, no início dos tempos, nós não teríamos propriedade privada, nós não teríamos ainda um conceito, a estrutura de Estado. Então, os meios de produção, no caso aí a terra, não era propriedade privada de ninguém, não tendo assim classe dominante nem classe dominada. E os bens então eram produzidos e consumidos em comunhão. No modo de produção asiático, ali durante o período da Antiguidade Oriental, Egito e Mesopotâmia, o Estado seria o detentor dos meios de produção. E nós temos a característica da servidão coletiva nesse período. Quando a gente parte para a Antiguidade Clássica, entraríamos em um modo de produção escravista, onde tudo que era produzido por esses escravos. E a classe dominante detinha a força de trabalho, detinha os meios de produção e detinha a força de trabalho. A força de trabalho, ou seja, o trabalhador, era da classe dominante como propriedade. Já no modo de produção feudal, as relações de produção são relações servis. A força de trabalho, a classe trabalhadora, ela jura fidelidade à classe dominante. As relações servis tão famosas do período feudal são das contradições que existem no seio de um modo de produção que faz com que ele deixe de existir e passe a existir outro. O surgimento do capitalismo vem da decadência do modo de produção feudal. Vale lembrar que é da classe dominada, da classe servil, do modo de produção feudal, que vai nascer a classe burguesa, que vai ser a classe dominante do modo de produção posterior, que é o modo de produção capitalista, que já nasce com a sua contradição, que é o proletariado. E daí vem a famosa frase do Marx, de que o capitalismo já nasce com o seu coveiro, porque o modo de produção capitalista, como qualquer outro modo de produção, quando ele nasce, ele é uma síntese, ele passa a ser então uma tese, porque com o surgimento do capitalismo, com o surgimento da classe dominante, que é a classe burguesa, já nasce a classe dominada, que é a sua contradição, que é o seu não ser, que é a sua antítese. É dessa contradição que vai nascer um novo modo de produção, que para Marx seria o modo de produção comunista. Galera, apesar de ter explicado tudo isso aqui para vocês, não existe algo mais falado, algo mais comentado, ou que faz Marx ainda hoje ser tão comentado do que as suas críticas à sociedade capitalista, ao modo de produção capitalista, que era o modo de produção que ele vivia, que ele estava inserido, que ele conviveu no século XIX. O conceito de mais-valia, o conceito de ideologia, o conceito de alienação do trabalho são conceitos muito caros, muito importantes. A construção teórica que Marx vai desenvolver em volta do valor da mercadoria, o valor de uso, o valor de troca, são conceitos extremamente caros e complexos de se entender. E que uma aula como essa, infelizmente, não dá para a gente sintetizar tudo. Então, com certeza, a gente vai ter a parte 2 de teoria marxista, a parte 2 dos fundamentos do marxismo, que vai ser justamente para poder pontuar a respeito desses conceitos específicos da crítica que Marx vai desenvolver em cima do capitalismo. E que hoje em dia são tão comentados nas redes sociais, que são tão deturpados nas redes sociais, e que eu vou tentar explicar para vocês, obviamente não com o objetivo político, mas com o objetivo de que você compreenda tudo o que precisa compreender para o Enem, para poder fazer essa provinha que mete medo em muita gente. Mas se você fez a opção certa, você não tem medo de prova nenhuma, você não tem medo de Enem, você não tem medo de absolutamente nada. Cursa a opção certa, aqui você vai passar. Pessoal, agradeço a atenção de vocês, até a próxima.